Boa noite, pessoal. Hoje é 10 de setembro de 2019. No vídeo de hoje vou falar sobre uma possível crise financeira mundial e como se proteger, especificamente comprando ouro. Em uma crise financeira há várias formas de se proteger. Uma delas é comprando ouro, mas pode se proteger também comprando dólar, comprando put, que é uma opção de venda, comprando ações de boas empresas a um preço bom. E na minha opinião, a melhor forma de se proteger de uma crise é ter dinheiro em caixa para aproveitar as quedas significativas. Imagina o Ibovespa caindo 50%, 40%. Se a pessoa tem um caixa, ela vai comprar excelentes ações a um preço muito barato. Então, na minha opinião, a melhor forma de se proteger de uma crise é tendo dinheiro em caixa aplicado no Tesouro Selic, em um fundo DI com resgate imediato. Mas o tema do vídeo de hoje será como se proteger comprando ouro. Vou falar a relação que o ouro tem com as crises que já aconteceram no passado, com os momentos de estresse que já aconteceram no passado. E já que estamos falando de crise, essa foto dessa plantação de tulipas aqui é só para exemplificar a primeira crise global que aconteceu na Holanda por volta de 1630, foi a crise das tulipas, ou bolha das tulipas. Uma tulipa chegou a ser negociada a 6.000 florins. Um lote de 40 tulipas chegaram a ser negociados a 100.000 florins. Só para se ter uma ideia, se comprava 8 porcos por 240 florins, se comprava 1 tonelada de manteiga por 100 florins. Então, a tulipa ficou realmente muito valorizada. E aqui há alguns indícios de que uma crise está por vir. Uma delas é o aumento da reserva de ouro pelos bancos centrais. Como o ouro é uma reserva de valor, o seu valor tende a aumentar durante uma crise. Nesse slide aqui tem uma imagem, qual a reserva que cada país tem, liderado aí pelos Estados Unidos, seguido da Alemanha, depois a Itália, depois a França, a Rússia, a China e assim vai. Então, em tempos de crise, as grandes economias tendem a reter o metal, pois o metal é uma reserva de valor. Outro indício também é o crescimento do principal índice de ações dos Estados Unidos, o S&P 500. O máximo que ele já cresceu sem uma queda significativa foi 120 meses. No momento, ele está há 123 meses sem ter uma queda significativa. Vou mostrar no gráfico daqui a pouco. Outro indício também é uma inversão da curva de juros. Mas o que é uma inversão da curva de juros? É o seguinte, quando se investe em um título a longo prazo, geralmente os juros que ele paga é maior do que quando se investe a um título a curto prazo. A inversão da curva de juros é justamente ao contrário. O título investido a curto prazo está pagando mais do que o título investido a longo prazo. E só para enfatizar aí essa alta do ouro, um grande investidor, o maior gestor do mundo, Ray Dalio, que gere um fundo de 160 bilhões de dólares, acha que o metal está pouco alocado na carteira dos investidores, que o ideal é ter de 5 a 10% do metal na carteira de investimento. Nesse slide aqui vou mostrar a relação que o ouro teve com o índice S&P 500 em alguns momentos de estresse. Por exemplo, no atentado das Torres Gêmeas, o índice caiu 19% aproximadamente e o ouro subiu aproximadamente 14%. Na crise financeira global do subprime, o índice caiu mais de 50% e o ouro subiu mais de 25%. Na redução da nota de crédito dos Estados Unidos, o índice caiu 9% e o ouro chegou a um aumento de mais de 22%. Na guerra comercial entre China e os Estados Unidos, que começou em setembro do ano passado até hoje, o índice se manteve estável, porém o metal teve uma valorização de mais de 27%. Nessa imagem aqui é o índice dos Estados Unidos, o S&P 500, só para mostrar aquela relação de aumento do índice e queda. Então, de 94 a 2000, o índice subiu 240%. Teve uma queda aqui relacionada à bolha.com. Depois dessa bolha.com, em mais ou menos 2002, o índice subiu 94%. Consequentemente, teve uma queda de
56% relacionado aqui à crise do subprime, e desde então o índice não para de crescer. Do final da crise subprime, foi mais ou menos em 2009, até hoje, o índice dos Estados Unidos, o principal índice do mundo, já cresceu 327%. Nesse gráfico aqui, esse aqui é o gráfico do ouro. Então aqui é no atentado das Torres Gêmeas, correlacionando aquele último slide que eu mostrei, o ouro subiu 16%. Aqui é na crise subprime, o ouro subiu 25%. E aqui é na atual guerra comercial que estamos passando entre China e Estados Unidos, que o ouro já subiu 24,38%. Neste gráfico aqui é só para relacionar o índice da ação brasileira, que é o Ibovespa. Aqui é na crise da crise.com, o índice caiu 20%. Na crise subprime também lá nos Estados Unidos o índice caiu 41%. E desde então o índice brasileiro tem subido 166%. Praticamente metade do que o S&P 500 dos Estados Unidos já subiu. E nesse slide aqui é um gráfico do ouro, a variação do ouro em um ano. Então o ouro em relação ao real já valorizou 25,53%. O ouro tem se valorizado muito nos últimos períodos, consequentemente porque os gestores estão com medo de uma nova crise e o ouro é uma forma de se proteger. Então nesse vídeo é isso, pessoal. No próximo vídeo vou falar quais as formas de comprar ouro e como se compra o ouro, tanto físico, tanto em bolsa de valores, tanto via ETF. Isso aí, um abraço e te espero no próximo vídeo. Até mais.